Olá moçada, sejam bem-vindos ao Ciência em Sintonia. Nessa aula de hoje vamos ver um pouquinho sobre refração da luz. Bom gente, vamos ver aqui a situação do que seria a refração da luz. Primeiro, a gente tem que entender que refração da luz é a passagem da luz de um meio para outro, alterando a sua velocidade, tá? A condição é essa. Quando a luz ela passa de um meio para outro, alterando a sua velocidade, nós temos o quê? Uma refração da luz. Então vamos considerar que nós temos aqui uma superfície, né, separada por dois meios, que eu vou chamar de meio 1 e meio 2, e aqui nós temos a luz, ela passando, digamos assim, do meio 1, né, para o nosso meio 2. Quando essa luz passar do meio 1 para o meio 2, tá? Ela vai sofrer uma refração e com isso ela vai ter uma mudança de velocidade. Mas Márcio, me diz uma coisa, se essa luz, né, ela vai passar do meio 1 para o meio 2 e vai sofrer uma mudança de velocidade, quem é que provoca essa mudança de velocidade? A gente poderia responder, pessoal, que é o próprio meio. Ou seja, o meio define se essa velocidade vai aumentar ou se essa velocidade ela vai o quê? Diminuir, tá certo? Através de uma grandeza muito interessante que a gente chama de índice de refração. Então, o índice de refração seria a dificuldade, digamos assim, que o meio oferece à passagem da luz. Então, a gente diz que quanto maior o índice de refração, menor será a velocidade que essa luz tem dentro do meio. Então, professor, eu poderia escrever, né, que o índice de refração que eu chamo de N, tá bom? É a razão de C para V. Onde esse C seria o que pra gente? Seria a velocidade da luz no vácuo, tá bom, gente? Esse C seria a velocidade da luz no vácuo. E o V seria a velocidade de um meio o quê? Considerado. Então, olha o que acontece. Quanto maior esse N, ou seja, quanto maior esse índice de refração, menor será a velocidade da luz no meio que se encontra. Por quê? Porque ele dificulta a passagem de quem? Da luz. O meio determina se essa luz vai aumentar ou se vai diminuir a sua velocidade, tá certo? Então, observamos o seguinte, né? Digamos que eu tenha dois meios, né? Eu tenho o meio A, cujo índice de refração seja 1, ok? E essa luz ela vai passar para o meio B, cujo índice de refração seja, sei lá, 1,3. Ok? Então ela vai passar do meio A para o meio B. Então vamos fazer aqui o nosso desenho. Então digamos que a luz aqui passa do meio A, que tem a índice de refração 1, para o meio B, que tem a índice de refração 1,3. O que é que vai acontecer? Além de uma mudança de velocidade, a gente verifica que a luz ela altera a sua direção. Então quando ela passa do meio A, que tem índice de refração menor, né, para o meio B, que tem um índice de refração maior, a tendência da luz é simplesmente se aproximar dessa reta, que eu chamo de reta o quê? Normal. Então, professor, eu poderia afirmar que se ele está passando para o meio B, que tem um índice de refração maior, diminui o quê? A velocidade e a luz se aproxima de quem? Da reta normal. Então, perceba que a luz ela está sofrendo desvio e se aproximando da reta normal. Ô, Márcio, e se a gente tivesse uma situação contrária, né? Digamos que a gente tem uma situação assim inversa, que o índice de refração, por exemplo, do meio A seja 1,3 e o índice de refração do meio B seja 1. Então, o que é que a gente vai ter agora? A gente vai ter a passagem da luz do meio, que tem a maior índice de refração, para o meio que tem o quê? Menor índice de refração. Então, o que é que acontece? Inverter o processo. Então, quando a luz ela sai, né, do meio que tem maior índice de refração e passa para um meio que tem o quê? Menor índice de refração, a tendência da luz agora vai ser o quê, turma? Se afastar da normal. Isso porque, no caso, o meio B tem o quê? Menor índice de refração. Então, se tem menor índice de refração, a luz ela aumenta a velocidade e ela se afasta da normal.
Bom, gente, a gente sabe que a luz branca, né, ela é uma luz policromática. Se ela é uma luz policromática, ela é formada de 7 cores principais, tá? Aquele espectro que a gente chama de espectro visível, dividido desde o vermelho até o violeta. Então, quando você tem aqui a luz, né, incidindo sobre o prisma, ela vai sofrer 2 fenômenos. Aqui a gente vai ter a dispersão e nós vamos ter também a nossa refração. Então, a nossa luz branca, ela sofre uma dispersão, tá bom? Em 7 cores primárias, aquelas 7 cores do aspecto realmente visível, que seria, no caso, o vermelho, no caso, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e, por último aqui, turma, a nossa cor que? Violeta. Perceba que dessas 7 cores primárias, né, você percebe claramente que a luz violeta, ela está sofrendo o quê? Maior desvio. Se a luz violeta, ela sofre maior desvio, é lógico que ela não deve apresentar um índice de refração igual a quem? A luz vermelha. Então vejamos aqui no segundo desenho. Se nós temos aqui, né, a luz branca incidindo sobre uma certa superfície qualquer, traçamos aqui a nossa reta normal e aí percebemos que nós temos aqui a luz violeta sofrendo o quê? Um maior desvio e a luz vermelha sofrendo o quê? Um menor desvio. Portanto, o que é que a gente pode concluir? Que aquela luz que sofre maior desvio, ou seja, aquela luz que tende a se aproximar da normal, tem maior índice de refração. E aquela luz que se afasta da normal vai ter o quê? Menor índice de refração. Então, a cor violeta, ela apresenta maior índice de refração e a cor vermelha apresenta o quê? Menor índice de refração. Portanto, no ar, quem é mais rápida, a vermelha ou a violeta? A vermelha, porque ela apresenta menor índice de refração, tá bom? E a violeta seria o quê? A nossa cor mais lenta. Agora, ambas as cores, seja vermelha, laranja, amarela, verde, azul, anil ou violeta, quando sofre refração, a nossa frequência permanece constante. É uma característica da refração. Então, durante a refração, você pode ter mudança de quê? De velocidade, de comprimento de onda, mas a frequência tende a permanecer constante. Tá certo, gente? Fica aí esse recado, fica essa super dica sobre refração da luz. Até o nosso próximo encontro. Se inscreva no nosso canal, compartilhe. Um abraço forte.